Olá! Tá começando o 187º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também. Você assistiu ao Bad Bunny Apple Music Halftime Super Show Tabajara? Eu acompanhei, tava assistindo ontem, mais um ano que a Apple patrocina o intervalo do Super Bowl. Bad Bunny não é tão popular assim no Brasil, pelo menos ao meu ver, mas foi um show bem legal. Eu já tinha escutado falar dele antes desse boom todo, sei lá, dos últimos 6 meses, um ano, assim. O pessoal dos bares que eu vou, o pessoal adora ele. Ele tem aquele jeito de falar, parece que ele tá com a boca colada, assim. É, Então é meio bem característico, né? Aí foi curioso ver começar a bombar muito, assim, e culminar nisso. Eu não vi o show, mas eu vi agora de manhã que a Apple já publicou um press release falando sobre como já bateu um monte de recorde, bateu recorde no Apple Music, bateu recorde no Shazam, que as pessoas estão, né, aumentou cento não sei quantos por cento os reconhecimentos de música dele. Curioso, né, como a Apple pegou o Halftime Show faz o quê, uns 3, 4 anos? eu acho que faz uns 3 anos. E, sei lá, se viu no meio de uma polêmica doida, porque tem todo o lance de imigração, etc. Tinha aquela É, promessa de que o ICE ia fazer o inferno lá durante o intervalo. Nada disso, só latino. Ainda bem, né? Pra não ter, ainda sei bem, lá. E uma curiosidade é que o show desse ano, o jogo foi no Levi Stadium, que é lá do ladinho da Apple, né? Foi na casa deles praticamente, que é lá em Olha, esse estádio é em Santa Clara, é do ladinho de Cupertino. que legal. Deu pro Tim Cook ver o show. Pois é. Ele deve ter aparecido lá, né? Imagina. Ah, com certeza. Eu não vi ninguém postando, não fui atrás também, mas acredito que sim, porque o pessoal falou que tinha muita gente importante lá. Então, acredito que, né, com a Apple patrocinando, é bem provável que o Tim Cook deveria estar em algum camarote ali de olho. E o Ed Kill, sem dúvida alguma, porque ele não Ah, ele perde com uma certeza. festinha. Pois Era só é. procurar pro cara com a camisa mais brilhante e colorida que tivesse. Florida. É. Muito bom. Excelente. Vamos começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E eu comentei na semana passada, né, sobre como eu vinha pensando que voz era a grande e próxima interface das coisas, porque a IA tá ficando pronta para isso. Até publiquei um texto lá no 95Mac falando sobre isso, né, que fazia um tempo que eu queria publicar, fui escrevendo aos pouquinhos e ia pensando nisso. E foi curioso, porque eu publiquei esse texto à noite. No dia seguinte de manhã, saiu uma matéria no TechCrunch falando que o CEO da Eleven Labs falou que voz é a próxima grande interface de IA. Mas isso é óbvio, IA no aplicativo, por extensão, foi mais ou menos o que eu escrevi. Tudo bem que ele tem um incentivo para fazer isso, porque Eleven Labs é voz, né? Por outro lado, ele tá ligado no que tá acontecendo, porque é a empresa dele, o trabalho dele, né? Enfim, no finalzinho da semana, a Apple anunciou que vai começar a liberar a possibilidade de aplicativos terem os próprios chatbots dentro do CarPlay, para o pessoal abrir o app e poder interagir com o chatbot, uma coisa que não dá para fazer hoje em dia, não permite, né? Tem as categorias todas de apps. Não é ainda substituir a carangueja pelo GPT para controlar o CarPlay todo, mas 3 cutucões da Europa de distância disso acontecer, né? Mas nesse momento vai dar para usar chatbots dentro de apps, o que eu achei uma boa notícia. Ah, com certeza. Eu acredito que tem muita gente hoje que usa ChatGPT que adoraria conversar com ele dentro do carro. Então, é uma boa notícia para essa galera. E como o Marcos bem pontuou, no CarPlay você não consegue desenvolver o aplicativo que você bem entender, como no iOS. Tem ali as categorias que a Apple permite. Então, navegação, entretenimento, que ainda se é limitado, não dava. Acho que agora até tem vídeo, mas o carro tem que estar parado. Mas até um tempo atrás era só para áudio, aplicativo de mensagem. Então é bem limitado o que a Apple deixa fazer por CarPlay. E agora, segundo essa reportagem da Bloomberg, a Apple vai permitir ali o uso de aplicativos de chatbot, assistente, mas também com esse adendo de que não vai ser possível substituir a carangueja. Então o botãozinho da carangueja ainda vai ser caranguejo, mas você vai poder ter o ChatGPT instalado ali no seu carro. É claro que também é questão de tempo até a União Europeia falar que tem que deixar substituir carangueja por ChatGPT no carro. Isso deve acontecer em algum momento, mas tá, uma boa notícia. Eu não tenho carro, mas uma boa notícia para quem tem. É a mesma coisa, assim. É engraçado. Eu e a Lari. Bom, tem o carro da Lari que eu pego. É o carro da casa, né? Então eu pego normalmente tal. E foi curioso ver como com a mudança do Liquid Glass, iOS 27, que isso estende para o CarPlay, né?
Eu instalei logo em junho, né? Então não é grande novidade. A Lari demorou até faz um mês que ela instalou o iOS 27 e ela detestou tudo. O jeito que tá de Liquid Glass, o CarPlay novo, que tem umas diferencinhas ali. O que me dói o olho no CarPlay é a curva, fica na esquerda, né? A barra, o menu, tipo dock. E mudou o raio dos cantos e o relógio está totalmente perdido agora ali, ele não está encaixado visualmente em nada, me dá um faniquito cada vez que eu vejo aquela hora perdidaça ali no meio assim, falando, não é possível que o pessoal esteja achando que tá beleza desse jeito, mas enfim, né? Quem sabe essa é uma das melhorias que são implementadas mais cedo do que mais tarde, agora que trocou a liderança. E aparentemente o cara novo, Steve LeMay, né? Ele presta atenção em design, que aparentemente era uma coisa que faltava lá. Enfim, vai ter voz e CarPlay. E falando sobre a carangueja, tá rolando uma polêmica, um desencontro de informações, uma maquiagem de informações há semanas, né? E a gente viu, tá aqui no follow-up, porque teve novidades, se é que dá pra chamar de novidade a respeito disso, que é onde diabos a carangueja nova com Gemini vai rodar. Porque quando a Apple anunciou, junto com o Google, que isso ia acontecer, a Apple falou, vamos seguir os nossos preceitos de privacidade, e falaram de Private Cloud Compute, falaram de on-device, né, rodar ali no dispositivo mesmo. Aí a Bloomberg, o Mark Gurman da Bloomberg falou, não, vai rodar nos servidores do Google. Que eu acho que até comentei aqui, faz sentido, porque o Gemini é feito para rodar nas TPUs, que são lá as GPUs do Google, otimizado para isso, a arquitetura toda dele é baseada nisso, então faz sentido, né? Mas como a Apple disse que privacidade, etc., e o pessoal ficou com medo, quer dizer que o Google vai ter acesso? Eu falei, não, vai estar tudo tranquilo. Enfim, né? Aí perguntaram pro Tim Cook, durante a divulgação do relatório fiscal, fala mais sobre aí a parceria da carangueja com Gemini, e se quiser falar dos termos também, a parte, né, financeira, fica à vontade. E o Tim Cook disse que, basicamente, estou pegando aqui exatamente o que ele falou, né? Que eles vão usar, sim, a tecnologia do Google e que eles vão continuar rodando no device, vão continuar rodando no Private Cloud Compute e vão manter os padrões de privacidade da indústria, mas em termos do acordo com o Google, eles não vão dar nenhum detalhes a respeito disso. Aí, ok, né? Quer dizer, então, que a carangueja vai rodar no Private Cloud Compute. Beleza, né? Veio na divulgação do relatório fiscal do Google, falaram com o Sundar Pichai, na verdade, o Sundar Pichai, CEO da Alphabet, né? Ele, durante a declaração preparada dele, que eles leem no comecinho ali da chamada, ele falou, estamos colaborando com a Apple como o fornecedor de preferência de nuvem e estamos desenvolvendo a nova geração dos Apple Foundation Models. E isso está baseado na tecnologia do Gemini. Essa foi uma informação nova, porque não tinha nada sobre Apple Foundation Model ter sido desenvolvido pelo Google. O papo era Gemini na carangueja. E aí um outro diretor do Google, ele leu basicamente, exatamente ali, a mesma coisa. Então tá cada um falando uma coisa diferente. E ninguém confirma diretamente onde que vai rodar a carangueja. Tá com cara de que vai ser nos servidores do Google. E o que o Tim Cook falou, a gente vai seguir fazendo coisa no device, coisa no Private Cloud Compute, não tinha nada a ver com a carangueja. Ele só falou aquilo lá no meio para dar uma distraída. Eu não sei por que ele falou aquilo, se não é verdade. Felipe, como dá para começar a fazer sentido dessa situação? A minha impressão é que esse desencontro de informações é proposital e algo que a gente vê a Apple fazendo com frequência quando ela não quer admitir uma coisa que, no fundo, ela acha meio feio, talvez um pouco até vergonhoso de admitir, que já teve toda a questão do orgulho, que demorou 2 anos para eles falarem, tá, nossa carangueja não tá dando certo, vamos ter que dar o braço a torcer e aceitar um parceiro de fora para ajudar a gente. E tem toda a questão de privacidade, que a Apple sempre bateu nessa tecla, desde o início falando que a Apple Intelligence ia rodar localmente, ou que teria o Private Compute. Então acho que tem um orgulho da Apple em admitir, já que eles precisam do Gemini, tanto que a gente até brincando, eles pisam em ovos e falam, não é que vai ter Gemini, é um Apple Foundation Model baseado numa tecnologia do Google, é Gemini na carangueja, basicamente. Mas agora, eles falando, né, o Google falando mais de uma vez que vai colaborar com a Apple, que eles são o provedor de nuvem de preferência da Apple, reforça a reportagem da Bloomberg que já defendia que internamente ali tinha essa ideia de que a Apple provavelmente usaria servidores do Google.
O que pode acontecer, que a gente, né, não sabe justamente porque tá todo mundo ali sendo bem evasivo, é que talvez a Apple possa, apesar de usar o servidor do Google, não é que vai usar o servidor onde o Gemini processa as coisas de todo mundo. Pode ser que o Google, sei lá, forneça um servidor dedicado para a Apple, apesar de ser um servidor do Google, vai ser um servidor dedicado só para a Apple, que vai rodar coisas para a Apple e aí não vai se misturar com coisas do Gemini que está público para usuários Google. Acho que o caminho deve ser mais ou menos esse. Mas, de novo, tudo me parece ser bem evasivo de propósito mesmo, para a Apple não ter que admitir explicitamente, olha, estamos rodando Gemini no servidor do Google e é isso que vai alimentar a carangueja. Então é sempre, não, é a tecnologia do Google que vai alimentar, não sei o que lá, do Apple Foundation Model. Mas acredito que, como o lançamento desse beta está cada vez mais próximo, né? Até o Gurman falou na coluna dele recentemente que o primeiro beta do iOS 26.4 com essa mudança na carangueja deve chegar na última semana desse mês, então ali por dia 23, 24. Logo mais a gente deve saber, de fato, como que funciona, ter uma ideia melhor de como que é o back-end dessa operação. E tem uma distinção aí que é a seguinte. Quando a Apple falou, eu vou pegar aqui o termo certinho, depois de uma avaliação cuidadosa, a gente determinou que a tecnologia do Google oferece a fundação mais capaz para o Apple Foundation Model. Estamos animados com a inovação e as novas experiências que isso vai trazer para os nossos usuários. Então, o modelo fundacional, ele é... Bom, o nome já é bem autoexplicativo, né? Ele não é a carangueja, ele não é o LLM. Ele é a base mastigada, tratada, treinada de dados que depois você usa para criar formas especializadas de tirar proveito disso. Uma dessas formas é um LLM. Então, o modelo fundacional, ele é bem a base mesmo ali, que vai depois ser usada, pós-treinada, refinada, etc. Estou simplificando muito. Mas uma das coisas que dá para fazer com ele é fazer um LLM a partir dele. O modelo fundacional não é o LLM. Então, a Apple dizer, na verdade foi a Apple com o Google, né? Fizeram ali uma declaração conjunta. Oferece a tecnologia mais capaz para oferecer a fundação para os Apple Foundation Models. Aliás, faltou uma edição aqui dessa frase, né? Aí depois, quando o Tim Cook falou, de novo, né, que eles oferecem a fundação mais capaz para fazer o Foundation Model e a gente vai continuar rodando no device, isso é óbvio que é continuar rodando no device, porque tem as duas características, né? Uma pergunta simples, roda ali mesmo local, rapidinho, é privado, etc. A pergunta mais complicada é, Apple faz aquele jeito que empacota tudo do jeito privado, manda para o servidor não sabe exatamente o que é ou quem é, e responde pelo mesmo canal, ainda de forma privada, e dá-lhe a resposta como se fosse ou rodando local ou no ChatGPT. E eles falaram que vão continuar investindo no Private Cloud Compute. O Google lançou recentemente o Private Cloud Compute dele, que tem um nome super parecido, que eu já não lembro qual que é, mas é essencialmente a mesma coisa, né? Pintou uma conversa de que talvez a Apple tivesse ajudado o Google a fazer isso, eu acho que não. Mas, me parece... Private AI Compute do Google. Isso, bem parecido né? mesmo. Pessoal, enfim... Então, me parece óbvio que isso vai acontecer no caso de você usar a carangueja por meio desse cano do Google. Não do cano da Apple, mas em teoria pode ser a mesma coisa, né? Mas o fato de ninguém falar exatamente... E teve uma coisa também que o Mark Gurman comentou, que era uma mudança na política da Apple, que os dois parceiros estavam discutindo a respeito de hospedar o chatbot diretamente nos servidores do Google para poder rodar nas TPUs, que são as Tensor Processing Units, e que o update mais imediato da carangueja agora, isso ia operar nos servidores Private Cloud Compute da Apple. Então, o que o Gurman disse, ou o que eu entendo do que ele falou, é que são duas etapas. A primeira etapa imediata, para tapar o buraco agora, é aquilo que o Rambo vem falando já faz um tempo. Gente, vamos simplificar, vai dar para você usar o Google, que nem hoje dá para usar o ChatGPT como fallback da carangueja. Vai ser isso. Se eu quiser botar o credencial, você põe para fazer até o login, etc. Vai ser essa opção. E lá na frente, para a Apple falar que lançou. Pronto, está aqui. Lançamos a carangueja reformulada. E lá na frente, aqui de acordo com o Gurman, vai ter essa segunda fase com a carangueja rodando nos servidores mesmo ali, privados, só que do Google e não da Apple. O fato de ninguém ter falado sobre isso, aí você falou, geralmente tem motivo, né?
é de propósito, não é uma coincidência, e essa confusão pode ser até proposital. Eu imagino que, hora que a Apple for anunciar isso oficialmente, ela vai contar melhor essa história. Mesmo porque, geralmente, não é obrigatório, mas geralmente essas empresas, quando lançam alguma coisa grande assim, elas publicam também um paper técnico a respeito do funcionamento. Existe um paper técnico que é super interessante do Private Cloud Compute. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha, mesmo que, assim, você não entenda tudo. Eu leio, não entendo tudo. Dá para entender bastante coisa de como funciona a base dele ali, o tratamento de dados, fala sobre o treinamento, né? Eles não entregam todo o ouro, porque tem informações proprietárias ali que podem dar uma vantagem competitiva para a concorrência, mas tem muita coisa ali. Eu imagino que eles devam lançar algo nesse sentido, que explique um pouquinho melhor essa minúcia técnica. Mas eles vão fazer isso na hora que eles forem anunciar a novidade, para pelo menos as pessoas se distraírem com a novidade e não ficarem tão bravas com a possibilidade de alguma coisa ser, sim, compartilhada com o Google de alguma forma, né? Eu não acredito que o Google vá ter acesso a 100% de conversas e contextos e etc., mas como que vai ser isso na minúcia, vamos esperar para ver mesmo. E de acordo com o Gurman, as empresas estão acertando isso ainda. Também acho improvável. Mas tem aquele lance do telefone sem fio, né? O caminho que a informação faz até chegar no Gurman demora mais, ele é mais longo e às vezes a informação que chega para ele já mudou. Não é que está desatualizada, mas está um pouquinho, né? Está diferente, as coisas mudam. É assim, é a vida, né? Então tem que levar isso em consideração também, né? Talvez a informação que ele tenha sido 100% verdade quando ela nasceu e até ela chegar nele, ela tenha mudado. Mas que tá muito confuso, Felipe, isso pelo menos pra mim tá difícil de entender mesmo o que tá rolando. Tá totalmente confuso. Acredito que ainda vai ter mais confusão até de fato a gente colocar as mãos nesse beta para daí talvez encontrar um código, alguma coisa que esclareça melhor como que todo o background ali funciona. Exatamente. E teve mais notícias sobre as outras iniciativas de IA da Apple, teve a declaração do Tim Cook a respeito disso também, numa reunião interna que ele fez com a empresa inteira. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br, para aproveitar, por exemplo, as promoções de carnaval que eles estão oferecendo. Tem um kit premium bacana com bateria e capinha, e, enfim, acessórios que você pode usar no seu dia a dia. Tem até o cartão NFC, aqueles de cartão de visita mesmo, né, que a pessoa bate ali no cartão e já passa o contato. Tem carregador. E eles também têm, por exemplo, eles acabaram de lançar também uma capinha Kevlar, que tem uma proteção mais bacana, um revestimento, ela é mais fininha, ela é mais leve também. Eles têm agora capas Tech-Woven, né, também, para quem tem aí os iPhones novos. E tem película também, tem fone de ouvido, tem o com fio tradicional, tem o grandão, aquele coco, né, que vai por cima da cabeça, tem earbud totalmente sem fio, tem aquele que o pessoal usa muito para correr, que é o fone Bluetooth, que tem um fio que liga de um lado para o outro só. Carregador tem o de carro, tem o de parede, tem o de indução, tem o magnético, tem o portátil, tem cabo também, Lightning, micro USB, tem USB-C, tem adaptador de todo tipo para todo tipo, vários tipos de cabos diferentes também. Acessório tem para Mac, tem para iPad, falei do pessoal que gosta de correr, tem a braçadeira também, tem a braçadeira, não a braçadeira. Tem também caneta, né, para você usar no seu iPad. Enfim, vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem. Plano novo significa precisar de espaço. Aí você bota um plano velho na gaveta. Aparentemente, de acordo também com Mark Gurman, a Apple está basicamente desistindo daquela ideia de lançar um assistente inteligente para o pessoal entender melhor como é que está a saúde e que ia ser um coach de saúde com informações e vídeos feitos com profissionais de saúde para você entender melhor como é que está o seu sono, porque isso é importante, a relação com a alimentação, isso tudo a partir de dados coletados do Apple Watch, agora também de AirPods, né, que tem ali o sensor cardíaco. Isso ia ser uma coisa que era o Project Mulberry, que o ano inteiro passado, de maio para frente assim, veio esse papo, e que ia ser uma assinatura nova, ia ser tipo um Apple Health Plus, e que a Apple já estava produzindo até os vídeos que iam entrar no sistema, e que isso tudo ia
ser lançado num segundo momento, porque estava precisando de um tempinho melhor, até para poder fazer a carangueja funcionar direito. Não só a carangueja, mas olha só, a Apple Foundation mordeu. E todo o resto ali dessas IAs, de acordo com o Gurman, não vai rolar. Lá dentro da Apple, lá para o fim do ano passado, o Jeff Williams, que era o diretor de operações, se aposentou. E uma das muitas coisas que não tinha exatamente a ver com a operação que ele fazia era liderar uma parte do pedaço de saúde da Apple. Por isso que ele apresentava muita coisa do Apple Watch. E isso foi parar, eles contrataram um cara específico, não, isso foi parar na mão da EdQ, que é o diretor de serviços, né? E isso ia ser um serviço. De acordo com o Gurman, o EdQ falou, gente, não tá bom o suficiente pra gente lançar esse negócio. Existem, né, tem a concorrência, tem o Oura Ring, tem um monte de outros serviços que são concorrentes diretos da gente e o que a gente quer fazer e cobrar não justifica. Então, esquece, mas asterisco. Algumas das coisas que iam ser lançadas como parte desse projeto, o Gurman falou que elas vão ser lançadas mesmo assim, ali, né, salpicadas pelo sistema. Então ele falou até dos vídeos, que esses vídeos aparentemente vão ser lançados no iOS para o pessoal assistir. Ficou curioso para saber como é que exatamente isso vai funcionar. Mas o plano de um assistente específico de IA, de saúde, baseado em IA, é mais um projeto que aparentemente a Apple resolveu botar na gaveta. E aí? Pois é, chama a atenção essa reportagem, porque há muito tempo vínhamos ouvindo rumores sobre esse Apple Health Plus, o interesse da Apple em saúde sempre foi muito óbvio, mas parecia questão de tempo até eles lançarem algo mais avançado. Tem, né, agora o ChatGPT, que integrou recentemente ao Apple Health, você consegue colocar seus dados lá para ele analisar e te dar respostas. Por um lado, eu fico com uma sensação de, poxa vida, porque é isso, a IA com saúde parece ser uma coisa que tem potencial. Eu acho interessante a ideia, acho que a IA tem potencial para descobrir muita coisa com base nos 1000 dados coletados pelo Apple Watch, por exemplo. Mas a gente também sabe que a IA tem seus erros e talvez a Apple sentiu que não era a hora ainda de colocar um chatbot que responde coisas sobre sua saúde e talvez até cobrar por isso, né? E essa aqui também é uma parte que me chama muita atenção. Como o EdQ, num momento que a Apple tá toda hora, não, lança serviço, lança Creator Studio, lança plano novo do Apple Care, lança não sei o quê. O EdQ fala, não, essa assinatura aqui não faz sentido pra gente, né? Não tá bom, não vamos se queimar lançando um negócio que depois as pessoas vão falar mal. Então até é bacana ver esse lado da história, né? De que o EdQ colocou o pé no freio ali quanto a esse lançamento, mas que ainda assim nós provavelmente vamos ver algumas melhorias no aplicativo saúde, talvez até algumas coisas que envolvem usar machine learning, como a gente já vê, o Apple Watch já é cheio de algoritmos que são para detectar coisas, então pode ser que tenham novidades, mas não vai ser ainda um chatbot que você vai poder ficar perguntando coisas e ele responder ali na hora. E é interessante também nessa matéria que a Bloomberg também comenta que a Apple vem considerando também sobre ali a direção da EdQ mudanças no Apple Fitness Plus. Até dá a entender ali que talvez futuramente, isso o Gurman falou também agora na coluna dele do fim de semana, que parece que a ideia da Apple pode ser até juntar eventualmente as coisas que ela planeja lançar para esse Apple Health Plus com o Fitness Plus, para talvez fazer isso ser mais atrativo, né, do que lançar só mais um serviço, que é mais uma assinatura. Não, né, coloca ali dentro do que já é o Fitness Plus, ou transforma o Fitness Plus em uma assinatura maior para coisas de saúde. Então, devem ter mudanças, mas é isso, né? A Apple vai ter um pouquinho mais de cuidado, colocar o pé no freio, pensar um pouquinho mais. Pode ser que agora, nesse próximo iOS 26.4, já tenham algumas novidades relacionadas a isso, porque até teve aquela história da build vazada do iOS 26, que a pessoal da Macworld teve acesso, eu fiz algumas reportagens, tinha indícios de que teriam algumas novidades já para o aplicativo Saúde agora, mas que a maioria deve ficar mesmo para pós-WWDC, iOS 27. Então, tá aí uma história curiosa, né? Por muito tempo falando aí de um possível serviço novo da Apple, a Apple, num momento em que ela tá empurrando o serviço a todo canto, olhando para um deles, falou, não, acho que isso aqui
não faz muito sentido, pelo menos para o momento atual. Curioso, né? Isso é uma coisa que a gente certamente já falou aqui, eu tenho certeza que eu já falei em vários lugares, como o emprego de um LLM para dados, o balde de dados gigantesco que a Apple já tem a respeito de saúde, é a combinação perfeita. E como o aplicativo de saúde sempre foi muito chato de navegar. Ele tem tudo ali. Ele tem a coleção não só de quantos passos você deu ao longo do seu dia, mas dos grupos de passos que você deu. Então foram 17 até a cozinha, você esperou um pouquinho, você deu 17 de volta para o quarto, deu 8 para o banheiro, 8 de volta. Então tem tudo separado em sessões. Assim. Com base nisso, pensa na quantidade de informações que você consegue mostrar, de falar, olha, você tem uma manhã que tende a ser mais ativa, mas você geralmente à tarde, das 4 às 8, você mal levanta. Que tal levantar? Você quando levanta, sabe, dá para usar muita coisa para fazer isso, encontrar padrões nos dados, e aí entra numa questão de privacidade, mas é inevitável você começar a associar alguns dados a indícios de condições de saúde. Né? Dá para você fazer isso de trocentos jeitos. Eu nunca esqueço que eu vi uma entrevista com um funcionário, era um diretor da Microsoft, isso faz uns bons, sei lá, uns 6, 7 anos, foi antes desse boom todo de LLMs, etc. Ele falava o seguinte: existem questões de privacidade, é óbvio que existem, mas imagina você coletar e analisar os termos de pesquisa de uma pessoa ao longo da vida dela. Imagina as tendências que você consegue descobrir até de doença, condição de saúde. A pessoa num dia fala que está com dor de cabeça, no outro dia uma outra coisa, tal, fala, pô, isso aqui, né, com base nesses dados, dá para dizer que você pode, talvez, vai no médico, você talvez esteja com um problema maior do que você imagina. Então, você ter esses dados todos que já são coletados, já estão lá sentados, não acontece nada com eles, seria um potencial muito grande. Né? E o LLM ele é perfeito para isso. E a gente vê, o Google tem uma coisa já que é mais ou menos isso, a Samsung é apoiada no Google, né? O Google tem muita coisa, a Samsung tem muita coisa ali do Gemini também de saúde, e até tem a parte lá do Neo e também de relógio, também é apoiada nisso. Então, o potencial de fazer uma coisa dessa, ele é gigantesco. Isso é daquelas coisas que salvam de verdade vidas, assim como o detector de fibrilação atrial do relógio. E a Apple tenta, dá pra ver que o aplicativo de saúde ele foi melhorando nos últimos anos, mas você entra lá, ainda assim ele tem tanta coisa, né? Eu nunca consigo achar a mesma tela duas vezes. Quando eu tô procurando, eu não consigo chegar no lugar que eu preciso para achar a informação que eu sei que tá lá, sabe? E aí apareceu lá, tem os sinais vitais, né, de sono e de etc, que você abre ali, já tem você hoje sua oxigenação ficou dentro da sua média, mas está abaixo de acordo com a média populacional, sei lá. Tem já umas coisinhas ali que eles estão trazendo, mas precisa de mais. Só que para ter mais, você precisa botar isso para ser tratado por um serviço que é feito para analisar dados. Então, a teoria fecha perfeitamente. Né? É inevitável que isso apareça lá no Apple Health, no Apple Health Plus, no Fitness. Eu também acho que faria sentido fazer parte do Fitness Plus nesse momento. Não é nem que é caro de servidor, porque você imaginaria que isso poderia rodar local enquanto o telefone não faz nada, assim como ele indexa o rosto de todas as fotos que todo mundo tem, também localmente, e faz isso enquanto está ali carregando, faz durante a noite. Daria para fazer a mesma coisa. Mas se fosse uma coisa que dependesse do servidor, nesse momento ainda é uma coisa que custa servidor, custa energia, custa tempo de processamento e a Apple iria querer cobrar por isso. Mas lá na frente, daqui a uns 5 anos, isso vai ser tipo autocorretor, sabe assim, de simplicidade de você botar um negócio desse. Isso vai acontecer, vai chegar. Né? É uma pena que eles estejam adiando porque do ponto de vista de negócio, não faria sentido você salvar essas vidas agora, vai ter que esperar mais um pouquinho, que é uma coisa horrorosa, mas parece que é o que está acontecendo, né? Se você tá com um monte de benefício planejado, mas não conseguiu achar um jeito de contar essa história, justificar, cobrar por isso, acho que tem alguns problemas de incentivo aí e que é incômodo pensar, porque a tecnologia existe. E tem alguém hoje aqui escutando esse podcast que poderia se beneficiar dessa tecnologia. Não vai conseguir porque a Apple não achou o jeito certo de cobrar por isso. Isso é horroroso de pensar. Mas aparentemente é essa a situação. É muito estranho esse tempo que a gente está vivendo. Pois é, e você citou o aplicativo Saúde da Apple, que é curioso, porque ao mesmo tempo em que ele é avançado no sentido de
ter um monte de informações que você consegue ver, é bem o que você também pontuou, Marcos. É difícil de compreender tudo aquilo. É um exemplo que eu adoro citar, o Gentler Streak, que ele pega tudo aquilo, mastiga e te fala, olha, essa semana, né, você tá mais cansado, ó, hoje pega leve, hoje você pode se exercitar mais. O Saúde da Apple, assim, ele te mostra 1000 métricas. Semana passada você correu menos, essa você correu mais, mas o que isso significa pra mim, né? Tá bom, isso é ruim? Falta isso no Saúde, sem contar que eu também acho a interface bem confusa, encontrar as coisas é complicado. Se ele já, pelo menos, fizesse algo mais gentler streak, tipo, essa semana tá legal. Que ele faz agora pro sono, né? Você teve um sono bacana. Acho que falta isso pro resto, pra você conseguir compreender mesmo o que cada coisa significa. A sua oxigenação tá tal nível, tá? Mas isso é bom ou ruim? O que isso representa? Então, acho que esse tipo de coisa falta. Então, eu acredito que vai ser meio que gradual. Primeiro, a Apple talvez vai começar a fazer isso, de explicar melhor o que cada coisa significa, para depois, lá na frente, ela lançar o chatbot que vem sendo prometido. E também outra curiosidade que estava na matéria da Bloomberg, que é sobre esses vídeos, né, vídeos explicativos sobre saúde. A Apple até tentou um tempo, acho que faz tempo já, acho que no iOS 10, faz muitos anos, que ela colocou uns videozinhos de ilustrativos, assim, para falar um pouquinho, mas eu acho que eles nunca deram muita sequência, nunca levaram muito a sério, eu nem vejo mais esses vídeos, nem sei se ainda tem, mas eu lembro que eles já tentaram uma vez. Mas agora parece que a coisa ficou até mais séria, que o Gurman falou que a Apple até alugou um estúdio lá na Califórnia já para gravar esses vídeos. Então, para eles terem alugado um estúdio, eu acredito que é um projeto mais ambicioso, né? Como ela tem estúdio para gravar os vídeos do Fitness Plus, tem estúdio para gravar coisas do Apple Music, vai ter um estúdio só para o aplicativo Saúde, então ela deve estar planejando realmente uma coisa mais ambiciosa, um projeto maior. Fico curioso para ver o que vai ser desses vídeos, o que vai ser do aplicativo Saúde, porque é um aplicativo poderoso, mas que também poderia estar sendo muito melhor aproveitado se ele fosse mais intuitivo para o usuário que não entende nada daquilo. E um ponto, talvez, em favor do potencial que a Apple tem é isso de que se os dados já estão lá e o problema é de interface, já dá para resolver uma parte dessa demanda sem ter que virar o saleiro de IA por cima para analisar. Eles já estão lá e tem uma forma de extrair isso e de mostrar. Eu acho que o Gentler Streak ele é um excelente exemplo de... Ele é um contra-exemplo da complicação toda que a Apple coloca no caminho, né? Esse é um dos pontos que pintou nessa semana. Um outro foi o Tim Cook comentando... Ele, durante a semana passada, fez eles chamam de All Hands, né? Uma daquelas reuniões globais da empresa inteira. E ele fala um pouquinho, já sabendo que vai vazar, tem umas frases dele que você fala, cara, ele leu de um papelzinho sabendo que isso ia direto lá para Bloomberg. Acabou indo mesmo, né? E depois tem também uma sessãozinha de perguntas e respostas e nesse encontro ele falou sobre imigração e ele está sentindo uma pressão enorme, desde especialmente ali de quando ele foi na pré-estreia do filme da Melania, no dia que mataram lá o Alex Pratt num dos protestos, e ele tinha publicado uma carta totalmente blá, falando de tem que ver isso aí, né, e não se comprometeu com nada, e nessa última semana ele falou mais da parte de imigração, que ele falou, eu sei que tem muita gente aqui da Apple que está preocupada, que vocês não querem sair de casa, mesmo quem é legal, né, ali, não importa aparentemente quando o pessoal bate ali na porta e manda para sei lá onde, ele falou, eu vou seguir fazendo, assim, nada do que ele falou dá para ter uma métrica muito, muito precisa do que isso significa ou de resultado, mas eu vou seguir fazendo lobby em Washington, que isso é uma coisa que eu sei, que a Apple sempre se beneficiou de ter pessoas do mundo inteiro, tem gente aqui com vários tipos de visto diferente, então eu vou defender vocês. Como? Tem que ver isso aí, né? Mas ele falou isso e pelo menos é mais um exemplo, ainda que pequeno e sem muito dente, de ele se posicionando, indo contra o que a administração americana está fazendo. Então, ele falou a respeito disso. Eu não sei se você quer... Eu vou falar algumas das coisas aqui que ele comentou e a gente fala ponto a ponto depois, né? Só para poder passar a bola aqui para você. Sobre IA, perguntaram para ele de IA, né? E ele falou, olha, IA é uma das maiores... Aí vem ensaiado, ele leu de um papel, né? Uma das maiores oportunidades da nossa vida. Eu acho que não tem empresa melhor posicionada para deixar os nossos clientes usarem IA do jeito profundo e que tenha muito sentido do que a Apple. A gente está trazendo isso ao longo dos nossos produtos, dos serviços também. A gente tem o melhor processador, o melhor software, os melhores produtos e tem mais de 2,5 bilhões de dispositivos ativos e vai listando as coisas da Apple. Mas ele falou sobre novas experiências e
novos produtos, novos serviços que vão ser habilitados com IA. Isso vem nas costas aí da OpenAI, provavelmente anunciar um produto novo nesse ano, mas ele especificamente falou de novas categorias de produtos e serviços também habilitados por IA. Eu não sei você, Felipe, o primeiro que eu pensei foi o tal do HomePad, que seria uma das coisas que aparentemente está pronta lá, empoeirada, já esperando só ter o sistema com a IA para poder lançar, né? Já está ali, feito. Era para ter sido lançado já, se não tivesse sido atrasado, e que a Apple vem pensando também, isso saiu na semana passada o vazamento, que ela está pensando num pinzinho, tipo um AirTag vestível, com câmera e com microfone para ir coletando tudo sobre a sua vida e indexar. Tipo o negócio do Health que a gente acabou de falar, só que é para sua vida. Né? Se não conseguiram fazer um, será que faz outro? Enfim, né? São algumas das coisas que eu vejo no futuro aí possível do que a Apple pode falar. Ele falou também dos planos de sucessão, ele tem pensado muito nisso. A Apple até vai fazer 50 anos, a Apple vai comemorar. Ele não falou como ainda, mas eles vão comemorar, mesmo sendo olhando para frente, nunca olha para trás, mas esse momento justifica. Enfim, salada de palavras ali sem muita profundidade, mas especificamente na parte de imigração e de IA, foi o que mais ganhou atenção aí que eu vi nos últimos dias. Né? Essa carta, como você também me pontuou, parece um texto escrito pelo PR que deu para ele ler e também já com essa ideia de que isso ia vazar em algum momento. Porque parece o que ele falaria lá naquela ligação com os investidores, algo que ele falaria no press release, típicas frases do Tim Cook, olha como nós vamos fazer novos produtos, novos serviços, estamos empolgados. Frase padrão. Eu sei que a galera quer se empolgar, né, quando fala, nossa, o Tim Cook falou que vai ter uma nova categoria de produto. Claro que ele pode estar falando de óculos, pode estar falando de mil coisas, mas o mais óbvio também, me parece que ele só pode ser um teaser para o HomePad. É uma categoria nova de produto para a Apple. Ele até fala depois, em um outro momento, que esses novos devices vão vão aproveitar mais a tecnologia da inteligência artificial. Então, em tese, o HomePad é um device que vai ter IA, então ele vai aproveitar a Apple Intelligence, que seja. Então, pode ser algo muito empolgante, como ele pode estar falando de um HomePad só, então não dá para chegar a uma conclusão de que realmente vai ter uma coisa grande, mas óbvio que a gente quer acreditar que vai ter. Mas, de novo, é texto de PR, nunca quer dizer realmente muita coisa. Essa questão da imigração também, né, deu para ver que a impressão que eu tive daí, de novo, impressão minha, com base no que a gente sabe, é que o Tim Cook sentiu a reação negativa daquela primeira carta, aquele e-mail que ele mandou para algumas pessoas, que foi um e-mail bem sucinto que falava, mas não falava. Acho que até o Gruber, que parece que tem se tornado cada vez mais um crítico da Apple, do Tim Cook, ele escreveu alguma coisa tipo, cara, o Tim Cook ficou em cima do muro, né? Comparado com outros textos políticos que a Apple, o Tim Cook, já escreveu no passado, foi meio que tipo, gente, aconteceu um negócio e, poxa, que problemão, né? Aí depois teve uma reação negativa, aí o Tim Cook foi lá e falou um pouco mais diretamente, não, gente, realmente está acontecendo isso, vou fazer o lobby para isso, para ver talvez se acalmam os ânimos ali, então também chama a atenção. E como você também lembrou, ele falou ainda nessa reunião sobre a questão de aposentadoria, liderança, que ele até soltou ali uma frase assim, as pessoas envelhecem, então é esperado que elas vão querer se aposentar, talvez já até dando ali um sinal de que realmente tá chegando a hora dele, mas também, né, tinha aquela especulação que ele já ia se aposentar agora, no começo do ano. Eu já acho que não, né? Se fosse para rolar esse ano, ele já teria anunciado, então pode ser que seja ano que vem, mas ele já tá dando esses sinais ali de que tá chegando a hora. E eu fico curioso também com essa questão do aniversário de 50 anos da Apple, porque ele falar, né, que ele vem refletindo muito, né, que ele está quase inquieto pensando em como comemorar os 50 anos da Apple. É um grande marco, mas a Apple não tem muito histórico de comemorar aniversário, comemorar coisas, de lembrar. A Apple não tem um museu, por exemplo, não tem nada disso. Ele sempre tem essa coisa de olhar para frente. Mas seria legal ver eles comemorar de alguma forma, não sei, com algum tipo de ação nas lojas, com alguma ação promocional. Que nos 40 anos mesmo, acho que o máximo de comemoração que teve foi quando eles fizeram aquele videozinho 40 anos em 40 segundos, que tinha o nome dos produtos, assim, e foi isso, a comemoração deles. Foi acho que no evento que eles lançaram
o primeiro iPhone SE, em 2016. Mas a Apple nunca foi de comemorar, então pro Tim Cook ter falado que ele tá inquieto, pensando em como vai comemorar, me pergunto se vai ter alguma ação de marketing maior ou alguma festa para os funcionários. Isso deve ter, né? Alguma festinha lá para os funcionários, comes e bebes no Apple Park, mas acharia legal ter uma ação maior, mas no fim das contas é isso, né? Tudo já um texto ensaiado, já para soar bonito, né? Não quer dizer realmente que, nossa, a Apple tá fazendo, vai mudar a roda. É claro que o Tim Cook vai falar que eles estão fazendo novos devices, novos serviços, que vai ser tudo incrível, maravilhoso e nos resta esperar para ver se vai ser tudo isso mesmo. Eu lembro de coisa comemorativa assim. Em 2014, a Apple fez uma ação que durou bastante tempo dos 30 anos do Mac. E aí tinha Verdade. até que era o logotipo bem fininho, o 3 e o 00 era o loginho da Apple. E teve campanha, coisa assim. Durou bastante tempo, mas não foi nada, não teve um showzão com a Lady Gaga no Apple Park, né? Não foi exatamente isso. E especialmente não foi isso publicamente. Teve até comemorações internas, acaba vazando, né? Mas o que eu imagino que vai ter algo assim. Não teve comercial de Super Bowl, achei que poderia ser uma surpresa a Apple fazer, até em referência ao comercial de 84 também, que foi o primeiro comercial grande da Apple, etc. Então não teve. Então essa já passou, né? Se bem que o Apple Music foi um belo comercial da Apple. Enfim. Então tem. Ele falando isso, ele colocou isso, falou pra virar notícia, para as pessoas discutirem, fazer o que a gente tá fazendo agora, pra já avisar, começar a criar uma certa expectativa. Então a Apple deve fazer uma campanha junto com alguma coisa. Isso é meio óbvio, né? Agora, aquilo que ele falou das pessoas se aposentarem, tem uma cena de Succession que é uma série que eu recomendo que todo mundo assista, mas das séries que foram, assim, você pega um negócio que foi bem escrito, foi isso, é muito bom, é curtinha a série, ela é muito, muito, muito boa. E lá pelas tantas, tem um velório. E um personagem tá bravo com a imprensa, ele não quer que as palavras dele sejam distorcidas em relação ao que tá acontecendo. E ele faz um discurso no velório da pessoa que é só com frases óbvias, tipo, o fulano era um homem, ele esteve vivo por 76 anos, agora não, agora ele está morto. Ele tem uma esposa, ela chamava Maria, eles se casaram, foram casados por 15 anos. Agora não mais. Só coisas óbvias. Aí você corta pro Tim Cook. Sabe, quando as pessoas atingem uma certa idade, algumas vão se aposentar. É uma coisa meio natural. Parecia a cena de... Assim, cara, não é possível que ele tenha dito isso de uma forma séria. Porque eu falei, meu Deus do céu, essa é a resposta que fizeram, que ele deu, né, pra falar sobre sucessão. Então, isso... Nossa, eu dei risada sozinho. Lendo isso, eu falei, cara, não é possível. Parece uma cena de Severance, de, sei lá, Silicon Valley, de Saturday Night Live, sabe? Mas é ele trazendo, sim, ele escolheu falar sobre isso. Se ele escolheu falar sobre isso, tem um motivo. Ele trazendo por conta própria, ainda que como parte da comunicação da Apple, o papo da sucessão da empresa à tona, pra frente. Isso já é parte, óbvio, do planejamento de passagem de bastão, seja pro, como é que ele chama? Pro John Turnus, ou não, né? Então ele falar sobre isso junto ao aniversário da Apple, então tem muita coisa que ele tá empacotando. Eles, é que nem o Ed Kill no evento lá da Apple TV, que perguntaram sobre, e aí vai ter uma sequência do F1? Ele escolheu responder, quem sabe, vamos ver, né? Tem que conversar. Então se ele escolheu, tem motivo, né? Mesma coisa aqui, não foi um ato falso, né? Sei lá como é que chama, escapou de falar sobre a sucessão. Então, ele trazendo isso à tona. Mas a frase, algumas pessoas envelhecem, algumas se aposentam. Eu falei, jura? Poxa, Sherlock, não me diga, estou iluminado agora, né? Enfim, ele falou sobre isso. E, assim, tirando essa parte dessa reunião, teve pouco fato que aconteceu nessa semana da Apple, teve muito rumor, teve coisa... Por exemplo, ela liberou a versão Release Candidate, que é a versão final que ela empacota, manda para os devs testarem, se estiver tudo certo, essa é a versão que sai para o público também dos sistemas dela na última semana, incluindo a do macOS, né, macOS 26.3, e o pessoal encontrou referências a 2 processadores que ainda não existem, mas não existem publicamente ainda, e a especulação é que eles sejam o M5 Max e o M5 Ultra, o que é curioso porque falta o M5 Pro nesses códigos, não dá para saber se alguém esqueceu de colocar, alguém esqueceu de tirar os outros 2,
mas ficou faltando. Né? Isso fecha com a história de que a Apple deve lançar muito em breve. O Gurman tinha até comentado que isso ia ser meio colado com o lançamento mesmo aí do macOS 26.3, MacBook Pro novo. Hoje a gente tem um MacBook de 14 polegadas com o M5, mas falta o de 14 e 16 polegadas com o resto da linha. Isso a gente especulava, a gente refletiu aqui e repercutiu aqui que poderia ter sido lançado já no finalzinho do mês passado, comecinho desse mês. Aparentemente é lá para o começo de março. Agora é o rumor novo a respeito disso. Isso fecha mais ou menos com o que você imagina, talvez com o que você sabe, algo nesse sentido? Então, o Gurman estava falando que o lançamento era iminente, até porque vimos vários reportes de que as Apple Stores e até revendedoras já estão sem estoque desses modelos mais caros do MacBook Pro. Geralmente, quando acontece isso, é porque a Apple já está pronta para lançar um modelo. E a gente sabe também que quando chega nesse ponto, acaba sendo mais uma questão de logística da Apple, porque esses Macs já devem estar todos empilhados num galpão, e daqui a Do pouco, lado quando do a gente sempre. HomePad. Do lado do HomePad, como a gente sempre brinca, já vai estar no canal russo. Né? Então, é mais uma questão de logística da Apple, talvez tá esperando se livrar um pouquinho mais do estoque que sobrou ali de M4, para daí colocar esse M5 nas lojas, mas tudo indica que o lançamento está muito perto. O fato do macOS 26.3 RC mencionar os dois novos chips, acho que já é um indício, ele corrobora o que o Gurman falou, que esses Macs seriam lançados muito próximos ali né, seriam lançados com essa versão do macOS, então deve estar tudo ali encaminhado para sair mais ou menos juntos. Agora o Gurman está falando que vai sair ali na primeira semana de março, né, ele diz ali dia 2 de março, que seria ali numa quinta-feira. Talvez a gente pode... Numa quinta-feira não, errei aqui. 2 de março é numa segunda-feira. Então, pode ser que talvez, ainda no final desse mês, a Apple anuncie um press release que vai começar a venda dos Macs a partir de março. Então, tá próximo, né? Acho que nas próximas semanas a gente já deve ter uma notícia aí. E sobre os processadores que vazou o M5 Max e o Ultra e não o M5 Pro. Pode ser só que, como essa ainda é a versão RC, né? Pode ser que tenha uma RC2, uma build revisada. Talvez não era para ter nenhuma menção a esses processadores ainda e escapou esses dois e faltou a menção ao M5 Pro, mas muito provavelmente vai ter M5 Pro, M5 Max e o M5 Ultra deve ser porque eles vão atualizar o Mac Studio. Tem rumor também de Mac Studio novo. Talvez não vai chegar no mesmo dia que os novos MacBooks, mas o próprio Gurman falou que a Apple tem planos de atualizar o Mac Studio muito em breve, então provavelmente tudo isso vai chegar aí já nas próximas semanas. Acredito que até o final desse mês pode ser que role um press release para daí não começar a vender ali na primeira semana de março. Isso se não... Evento para Mac eu acho difícil, mas com tanta coisa acontecendo, né? Tem rumor aí da Apple lançar o HomePad, tem a própria carangueja, então quem sabe a Apple decide fazer alguma coisa além de um press release para anunciar todas essas novidades, mas tá aí, a atualização só corrobora que teremos de fato muito em breve novos Macs chegando. Isso eu vi que foi um colega seu da Macworld, Roman Loyola, publicou uma teoria que, na verdade, é no canal do cara do YouTube, que falou que o que a Apple está fazendo para... Chamo de chip packaging, né? Não é exatamente empacotar, mas é quase isso, né? Que a Apple estaria usando já para essa versão um 2.5D packaging. E isso permitiria que a Apple, a partir do M5 Max, também faça o M5 Pro. E por isso que a Apple não está colocando uma unidade separada. Por isso que não tem um Mac Pro, o M5 Pro, lá, que está vazado no código. Ele pode estar embedado basicamente no M5 Max, porque para a Apple, lá na parte de fabricação e para lançar, não precisaria ela ter uma unidade separada para ele, porque não é tudo a partir do mesmo chip, né? É uma teoria, parece fazer sentido. Se isso vai acontecer nessa versão, nas versões futuras, não sei, mas se ela já está usando essa técnica e por conta dessa técnica não seria exibido mesmo lá na versão final do sistema referência ao chip, que é o que está faltando mesmo, tá, juntando esse 2 mais 2 pode mesmo significar que dê 4, né? Então tem essa teoria também rolando aí. Vamos ver se vai ser verdade. Pode ser uma possibilidade. De qualquer forma, acho que teremos sim na Mac,
por mais que seja com esse modelo ou, né, de outro jeito, mas teremos MacBook Pro, M5 Pro, M5 Max e aí depois um Mac Studio também com M5 Ultra. Até o Adorno trouxe semana passada, abraço Adorno, Abraço. inclusive, que você entra no site do MacBook Pro, hoje tá lá, uma linda família de chips, M5, M4 Pro, M4 Max, você fica, mas família, né, M5, M4, a coisa tá meio esquisita ali, então logo mais eles devem resolver essa confusão atualizando todos os modelos. Cara, eu não tenho a menor esperança de que a Apple consiga resolver essa confusão nunca. Sabe por quê? A gente tá na geração M5 e a gente sempre sempre foi atribuído à Intel a confusão da Apple de lançar e a Intel atrasado e bagunça o calendário da Apple. Cara, já tá no M5 e ainda assim é confuso. Então a culpa não é da Intel. Porque a única... Pois é. Assim, no M1 fez um pouco de sentido, estava na transição ainda. Aí saiu o M1, aí saiu mais uns pedacinhos mais avançados, daqui a pouco saiu o M2, aí demora para sair o M2 avançado junto com o M3. Eu acho que a Apple nunca vai conseguir resolver esse problema, porque tem tanta variável de planejamento de negócio, de planejamento de campanha, de hardware, o que faz sentido lançar agora, o que faz sentido esperar. Tem tanto Mac para tanta gente que não vai existir uma versão, um ano que a Apple... Gente, tá aqui, MacBook... Na verdade, MacBook também novo, né? Que aparentemente vai ser MacBook com A19, MacBook Air, MacBook Pro, todos eles com todos os chips novos a partir de agora, valendo. A gente nunca vai ver isso, né? Que nem iPad. iPad sempre foi confuso e sempre vai ser confuso, porque cada hora faz parte de um planejamento maior de um pedaço da Apple lançar o iPad Air, mas lançar o iPad normal, aí sai o Mini com chip mais avançado do que o do iPad normal, aí o Pro, você fala, isso existe por quê mesmo? Não vai ter isso. É sempre um retrato de uma situação em movimento, de querer fazer sentido desse todo. Eu já perdi a esperança completamente. Não é por aí que a gente tem que usar essa régua, não vai dar. Eu também acho que a própria Apple que acaba fazendo essa confusão. Se a gente pegar, né, o histórico dos últimos anos de MacBook Pro mesmo, tinha o MacBook Pro Intel, aí ela lançou o MacBook Pro M1 Apple Silicon e continuou vendendo o modelo 16 polegadas Intel mais caro. Daí veio o M1 Pro Max e aí unificou toda a linha. Só que naquela época, o M1 baratinho, ele tinha um design, o Pro e o Max tinham outro design. Aí agora ela unificou todos. Só que daí agora ela atualiza primeiro o mais barato e depois ela atualiza os mais caros. E aí fica essa confusão, né? Porque, é igual você falou, ela nunca vai lançar tudo. Mas às vezes eu acho que, sei lá, criar uma outra categoria de MacBook Pro, porque já me perguntaram, a pessoa vem, tá, mas é tudo MacBook Pro? Por que um MacBook Pro é menos Pro que o outro? O que tem Pro, o que tem Max? Às vezes, sei lá, tem esse rumor de que a Apple vai redesenhar de novo MacBook Pro, vai colocar tela touch, não sei mais o que lá. Chamar esse modelo de Ultra, MacBook Ultra, não sei. E aí o MacBook Pro, ele tem um chip, e o MacBook Ultra vem sempre com a outra família de chip. Aí não vira o MacBook Pro que tem a família M4, M3, M sei lá o quê. Sei lá, eu sei que é tanto modelo que a Apple vende hoje, né, seja de Mac, de iPad, que é difícil pensar em um jeito de organizar. Quando a gente acha que vai dar bom, nossa, agora vai, né? Igual o iPad, que ela parou de inventar a geração, agora chama pelo nome do chip, que eu acho que até ficou um pouco mais compreensível, mas ainda assim é tanto modelo, versão celular, versão não sei o que no fim das contas é um desafio para o marketing deles resolver essa questão mesmo. Total, né? E é assim, o Pro o Ultra é o novo Pro. O Pro é o novo normal. Faz na cafeteria, você quer um café grande? Não, o grande é o médio. O médio é o não sei o que. Você fala, cara, pelo amor de Deus, só me dá um café. Isso que ainda tem o tal MacBook nada que deve voltar em breve, né? Então, exato. Mais um pra bagunçar tudo. Pois é. Eu só achava que ia ser meio lançado conjunto com volta às aulas, porque é o Mac perfeito pra isso, mas aparentemente tá só também empoeirando ali, mas vai ser com a 18 que vai ser lançado esse MacBook? Supostamente com a 18 Pro. Okay. Tá vendo? Então tá. Enfim. A seguir eu falei sobre iPad, a gente vai falar a respeito disso, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o podcast e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, e se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/afonte, eles dão para você 3 meses depois desse ano que você assinou, para você ter uma conexão mais segura, especialmente se você depende de Wi-Fi públicos que você não conhece para trabalhar,
para existir. Então, se você viaja muito, trabalha muito na rua, conecta no Wi-Fi do café, o do shopping, o do aeroporto, o do hotel, do Airbnb, o do avião, que você paga, mas ainda assim eles coletam os seus dados e, assim, quais sites que você acessa, os servidores, quais aplicativos você usou, por quanto tempo, qual que é o seu dispositivo, para depois saber quem é você, no fim das contas, né? E você protege a sua conexão, protege os seus dados usando a ExpressVPN, porque roteando a sua conexão por eles, nem a ExpressVPN sabe nada disso. Os canos criptografados impenetráveis, ela guarda tudo em memória RAM, porque ela consegue limpar depois, não tem mesmo, nem se ela quiser acessar esses dados. E para streaming, é especialmente bacana você usar a ExpressVPN, porque você pode se conectar aos mais de 100 países aí que eles têm de servidores, e cada país tem um catálogo. E você pode acessar todos os catálogos, roteando a sua conexão por diferentes países, por meio da ExpressVPN. E dá até para usar direto na Apple TV. Como eu uso aqui em casa todo dia, você instala a ExpressVPN na Apple TV, o aplicativo lá como se fosse do iPhone normal, dá acesso ao VPN e pronto, leva 2 cliques. É muito fácil para você até ativar, não tem que ir nos ajustes, é facinho. E para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, além da Apple TV também, até no roteador de casa, se você quiser direto, vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de lambuja aí para você no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Muito bem, iPads, temos rumores, alguns novos, alguns requentados a respeito de iPad Air e de iPad mini também, né? Calendários, aquilo que o Gurman ele começa falando, então nas próximas semanas a Apple talvez lance isso aqui, tem isso aqui para lançar também, e tem mais esse, vai lançar esse, então isso vai ser o ano. Eu falo, pera, é isso ao longo do ano ou é o que vai lançar agora? Não sabemos, mas aparentemente a gente pode esperar um iPad nada, um iPad Boy, né? Com um chip A18, um iPad Air com um chip M4 e também o iPad mini que deve ganhar um display OLED. Então, esses são os 3 rumores principais aí a respeito do iPad, mas pelo que eu vi da reação do pessoal, foi assim, gente, esse ano vai ser chato pro iPad, não vai ter nada além de um processador melhor. Eu penso, eu acho que é isso que a gente sempre quis, assim, né? O produto tá maduro, ele vai melhorando em processamento para quem quiser comprar, poder sempre comprar uma versão um pouco mais atualizada, né? A gente brincava no ADT, especialmente faz uns anos assim, né? A gente não quer nem evento, faz press release. Tem um processador pronto, novo? Coloca, começa a vender a partir de hoje o processador novo, que está pronto aqui, dá para colocar, press release e vambora, né? A gente está meio perto disso, assim, né? Então, não sei para você, Felipe, mas para mim isso é uma boa notícia. Ser chato o suficiente para só atualizar o processador com o melhor processador que a história já produziu e bota no iPad ali para a pessoa comprar e usar, seja lá como as pessoas usam o iPad. Não sei como que você entendeu essa notícia. Eu não sei o que exatamente o pessoal espera de iPad, porque eu sempre defendo que o problema do iPad não é hardware há muito tempo. O iPad como hardware é ótimo, é bonito, é fininho, é leve. O problema é o iPadOS. Então, falando de hardware, ter um chip mais novo, bacana, vai ser ainda mais rápido, vai ser ainda mais potente, vai ser ainda mais econômico no quesito de bateria. Pro iPad de entrada, principalmente, isso é muito legal, ainda mais se a Apple mantiver o preço de $350, que o modelo atual ele tem um A16, que já é um chip mais datado, então se ele ganhar um chip mais atual, com Apple Intelligence, que hoje ainda não tem no modelo de entrada, bacana, $350 você vai ter o iPad, que vai ter um chip bom, um chip que vai durar muito tempo. Eu acho que é um ótimo deal, né? Uma ótima oportunidade para quem quer ter um iPad só para usar para coisinhas de iPad. Rede social, YouTube, vai ser o modelo perfeito. O iPad Air tá ali também, para quem quer um iPad um pouco melhorzinho, deve ganhar um chip mais recente. O atual tem o M3, deve ir para o M4. O iPad Air ele tá sempre uma geração atrás do iPad Pro. E também não tem muito o que mudar ali no form factor. Eu mesmo já não esperava nada demais para esse iPad. Então, é isso, né? iPad atualização é sempre voltada ali para processador novo, vez ou outra melhora a tela, melhora alguma coisa, mas para esses modelos realmente parece que o foco é chip novo. Tem só uma divergência que eu tenho com o Gurman, porque nas informações que eu obtive com as fontes lá da Macworld, tudo indica que esse iPad, pelo menos a que a Apple testou em algum momento, o iPad Boy com o A19 e não com o A18. O Gurman fala A18.
Pode ser que a Apple testou a 19, pode ser que a Apple testou a 18, e aí não sei com qual que ela vai no fim das contas, mas eu tive a informação a 19, Gurman teve a informação a 18. Ainda assim, independente de qual chip, ambos representam um grande salto em relação ao A16, que, de novo, é um chip mais velho, com menos RAM, não suporta Apple Intelligence, já tá meio... tá começando a sentir ali o sinal da idade. Então, seja a 18, a 19, os dois vão trazer um salto bem grande para esses iPads. Outra coisa que eu cheguei a reportar na época na Macworld é que para todos os novos iPads eles devem ganhar aí o chip N1 de conexão sem fio da Apple, que de novo deve melhorar ali a eficiência de energia. Então, assim, isso, melhorias pontuais para quem vai comprar seu primeiro iPad, para quem tá no iPad mais antigo e vai trocar, porque iPad, eu acho que ninguém troca de iPad todo ano, a cada geração é um produto que a pessoa usa por 5 anos, aí ela pensa se vai comprar outro ou não. Mas tá aí, são melhorias incrementais que também supostamente devem ser lançados muito em breve. Eu também me pergunto mais uma vez, né, se vai rolar um evento, se vai ser mais uma semana de press releases com Mac, com iPad, e também são produtos que já devem estar prontos lá na Apple, só esperando o momento certo para serem colocados na loja. E isso sobre a divergência de informações e de fontes sobre o chip, isso é significativo porque o iPad não é atualizado todo ano, né? Então a Apple ou escolheria colocar a geração do A18 ou do A19, afinal ela tá, o de hoje em dia é no A16, não é isso? Não é como se ela estivesse testando para lançar o A18 nesse ano e no ano, quer dizer, ela pode fazer, pode, tudo é possível, mas no ano que vem sairia com a A19. Ia ser uma escolha mais de um compromisso mais de longo prazo. Qual chip ele escolher ia ser esse, depois ia ser o A21, sei lá. Exatamente. Tem essa possibilidade de que ela pode, né, poderia lançar o A18 agora, o A19 depois, mas como você bem notou, o iPad Pro ele não é atualizado com frequência. Então eu acho que ter o chip mais novo faz sentido justamente para deixar ele na linha por mais tempo. Igual ela fazia com o iPhone SE antigamente. Colocava o chip do ano porque ele ficava 3 anos sem receber atualização. O iPad mini é a mesma coisa, né? Ele sempre ganha ali o chip do ano porque ele vai ficar uns 3 anos sem receber atualização. Eu acho que tem essa possibilidade dele já chegar no A19, porque ó, é isso, é o nosso iPad mais barato, e ele vai ter o A19 pelos próximos 3 anos até a gente resolver atualizar esse iPad de novo. Então, acho que é o que faz mais sentido, mas pode ser que lá dentro ela testou os dois, vai ver qual que vai fazer mais sentido em questão de preço dos chips também, e a gente viu um no código e ela decidiu lançar o outro, mas né, só ressaltando que tem essa divergência aí de informações com o Gurman falando que vai ser o A18, e a gente tendo reportado que no que a gente sabe, ela também testou um modelo com o A19. Beleza. E para vocês que usam o iPad no dia a dia, que escutam aqui o podcast, partindo dessa premissa do que o Felipe falou, o problema do iPad é software, né? Ele desde sempre é a Ferrari com o motor de Fusca. Nem o motor, ele roda a água, em vez de rodar a, sei lá, gasolina, qual tá octanagem, eu não sei de carro, então falhou. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então para vocês que usam o iPad no dia a dia, o que de hardware, o que vocês sentem falta? É claro que seria melhor ele voar e fazer pizza, mas no trabalho, no dia a dia, na hora que vocês estão mexendo, fala, putz, isso aqui faz falta. Já é uma realidade no resto do mundo, mas a gente aqui que usa o iPad para trabalhar não tem acesso. Comenta com a gente o que falta, pra gente poder ter essa impressão mais de dia a dia mesmo, né? Que é a experiência de vocês. Cada um que escuta aqui o podcast tem um trabalho diferente, uma necessidade diferente, um fluxo de trabalho diferente, um contexto diferente. Então isso ajuda a tangibilizar melhor o que a gente quer dizer quando fala sobre, não, o hardware tá beleza, tá, mas às vezes falta isso e isso que vai além do software, tá? E pulando agora pro rumorado iPhone 17e, as fontes da Macworld publicaram uma possível data de quando que a gente pode esperar ele ser anunciado, né? Exatamente. O iPhone 17e está sendo rumorado aí já há algum tempo. Já viemos falando aí várias vezes de que ele deve ser uma atualização incremental também, né? Mais mudança de chip. E, segundo essa reportagem da Macworld, fontes indicam que o lançamento do iPhone 17 pode ser já no dia 19. Então, na quinta-feira, né? A Apple geralmente lança as coisas ali na sexta, mas às vezes vem um press release no meio da semana. Sempre é meio bagunçado. Principalmente quando 17E é o tipo de coisa que a Apple anuncia só com press release, ou com um vídeo no YouTube. Então, meio que pode ser em qualquer dia, né? Mas tem ali uma possibilidade da Apple lançar o iPhone 17e
nessa quinta-feira, dia 19. E, mais uma vez, atualização incremental, segundo os rumores. Até também o Gurman falou mais sobre o iPhone 17e na coluna dele. Vai ter o chip A19, o atual 16e tem o A18. E parece que a Apple vai colocar MagSafe nesse iPhone, que o 16e não tem e muita gente reclamou, porque se você não tem um iPhone, beleza, mas sei lá, você tá vindo do iPhone 12, 13, você tá perdendo o MagSafe, né? Tá perdendo ali uma compatibilidade com acessórios. Então parece que a Apple vai resolver essas duas questões. Coloca o chip do ano e também traz o MagSafe. De resto, parece que ele vai ter o mesmo design, né? Eu sei que alguém falou que ele poderia ter Dynamic Island, mas me parece que o mais provável é que ele vai continuar com a carinha do 16e mesmo, com Notch, até para manter essa proposta de iPhone mais barato, mais simples. Acho que isso também acaba diferenciando mais ele dos modelos mais caros. Então, para quem, de qualquer forma, para quem tá querendo comprar um iPhone E, é melhor esperar mais uns dias, que pode ser que já na semana que vem tenhamos novidades em relação ao iPhone 17e. E é interessante porque essa data é exatamente a mesma data de quando a Apple lançou esse aparelho no ano passado. Foi no 19 de fevereiro, com a diferença que nesse ano esse 19 de fevereiro seria uma quinta-feira. É feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, que é o President's Day. Então não dá pra saber se isso muda ou não o calendário, mas o fato é que lançar ou anunciar um produto numa quinta-feira é muito curioso. É meio incomum a Apple fazer isso. Mas considerando que o iPhone, que seria a linha E, é uma linha meio acessório assim para a Apple, né? Tá, ela bota o press release quando ela quiser e começa a vender. Dá para passar a vender no fim de semana, sabe? Porque não é como se fosse uma demanda absurda. Ele tá lá para cobrir um perfil de usuário, prefere que seja o iPhone mais simples, o que não vê um benefício enorme em ter um iPhone, qualquer um, da linha atual, e também, claro, por conta de preço, que é uma outra parte que anda meio junto nisso. Mas às vezes a pessoa, ela teria a grana para comprar um iPhone novo, mas fala, cara, não preciso desse cartão de crédito na parte de trás, essa coisa grandona. Eu tava falando no fim de semana, cara, é muito feio isso, não consigo me acostumar, não dá. O iPhone Air também, cada um tem uma opinião a respeito, tá falando, putz, eu só quero um iPhone. Sabe? Não inventa moda, eu só quero atualizar meu aparelho. Então acho que ele tá lá meio pra isso, assim. E ele foi o único, assim, o grande defeito que viram nessa versão que tá à venda hoje é o fato de ele não ter MagSafe. Ele carrega por indução, ele tem o wireless charging, né? Mas ele não tem o MagSafe magnético, isso o pessoal viu falta. Então aparentemente isso vai ter nele. Ele tem uma câmera só na parte de trás, que é aquele lance da câmera que é uma, mas é mais de uma, aqueles blás, né? E eu gostaria de ver a Dynamic Island dele, mais do que o Notch, porque seria um jeito da Apple promover ele como, gente, ele é da família atual, a família atual não tem Notch, a família atual é Dynamic Island, então esse é o da família atual, Dynamic Island. Conceitualmente faria sentido, mas tem que ver se o custo-benefício para a Apple de incluir isso lá ao invés do Notch faria sentido, porque ele é feito para ser um aparelho barato e com uma margem absurda, porque tudo a respeito do hardware, da fabricação dele, custa nada para a Apple fazer. Então, ela trocar uma máquina, já a economia de escala dá uns passos para trás, para ela poder voltar a produzir desse jeito tão barato. Então, fica aí esse mistério. Mas colocar o Notch para trás no passado e ele inteiro ser da família atual com Dynamic Island, acho que conceitualmente faria muito sentido. Vamos ver se o diretor de grana da Apple falou, tá bom, vai. Ou se falou, não, vai ser Notch por mais um ano e lidem com isso. Eles fazendo as contas, colocar Dynamic Island vai custar mais tantos centavos. Não coloca não, deixa mais um tempo com o Notch. Mas eu também concordo que, né, pensando em toda a linha, faz muito sentido, porque quando a Apple lançou o 16e, que ela fazia aqueles comerciais, a família iPhone 16, Exato. aí você olha todos com a pílulazinha e o iPhone 16e com aquele recortezão com cara de iPhone mais antigo. Fala, família Apple. Então seria muito bom ver todos eles mais unificados, mas pensando em dinheiro, não vai ser uma surpresa se a Apple mantiver o Note por mais um ano. A Apple apresentou um novo membro poderoso da família iPhone 16, quando ela foi isso, porque era a primeira vez que ela lançava alguém da linha E, e não era, o SE, né? Então ela precisou dar uma apertada ali na comunicação, mas gostaria que fosse isso. E a parte de economia de centavos não é de 1 centavo,
é de 0,00001 centavo. E eu lembro que isso é uma matéria que o próprio Tim Cook ficava cutucando o pessoal, falava com o fornecedor, não, corta esse 0,000 pela metade, vai ser 0,00005 que a gente vai pagar por essa peça, porque é aí que no volume a Apple economiza e vira uma das empresas mais velhas do mundo. Né? Então esse é o lance dela. Né? E para finalizar o episódio de hoje, a gente vai falar sobre o iPhone 18, que saiu mais uma vez, porque sai todo ano, mas parece que esse ano é verdade, que o iPhone da linha 18, especialmente os iPhones Pro, podem ter uma câmera com uma abertura variável, assim como são as lentes de câmeras profissionais, que tem ali todo mundo pensa na lente, né, fotografando que você vê ali o buraquinho maior ou menor, dependendo de quanta luz vai entrar. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é uma abertura fixa, e o hardware, quer dizer, o software, lida depois com ajustar do que seria ajustado com o hardware. Mas parece que para esse ano a Apple planeja finalmente, assim como o rumor era que planejava no ano passado, no retrasado, no de antes, ter mesmo finalmente o iPhone que tem ali uma abertura variável na câmera. Você acredita nisso? Ou você fala, tá, ano que vem vai ter o mesmo rumor, no seguinte vai ter o mesmo rumor, e eventualmente, algum dia, vai estar certo, mas é por tentativa e erro, mais do que vazamento. Esse é um daqueles rumores que todo ano a gente faz uns 5 anos já que fala, o iPhone Pro vai ganhar a câmera com lente de abertura variável, e até hoje nada. Eu acho que a Apple pode estar experimentando com isso lá dentro dos laboratórios, mas eu não fico muito confiante, porque assim, outras fabricantes já tentaram, a Samsung já tentou colocar isso no Galaxy e tirou um ano depois. Porque pensa assim, o celular, se a gente pegar o primeiro iPhone para agora, ele foi perdendo partes móveis. Chavinha que você mexe, botão que você aperta, tudo isso deixa o celular mais suscetível a estragar. Você derruba o celular, tem parte móvel, ela pode quebrar, ela afunda. E você ter uma parte tão sensível quanto a câmera, né, que é móvel e é tão pequeno, pode entrar poeira, pode roçar. Isso acontece com câmera grande, né? Com lente grande, ela tá suscetível a estragar conforme você fica dando zoom, tirar zoom. Imagina num celular, né? Que as pessoas querem que dure. E, de novo, a Samsung já tentou, teve muito problema com defeito mesmo, da lente parar de abrir. E, por fim das contas, voltaram. O iPhone ele tem 3 lentes atrás por isso, porque é muito mais trabalhoso você colocar, né, uma lente variável, então eles colocam, né, uma abertura, uma com abertura maior, uma que tem o alcance maior. Eu acho que de novo, algo que eles devem até estar testando para ver se em algum momento vai ser viável, se eles chegam num ponto em que parece durável o suficiente. Mas, de novo, pensando num celular, que é algo que você derruba no chão, que pode entrar sujeira, me parece uma tecnologia inviável, apesar de que eu adoraria, né? Como pessoa que gosta de fotografar com o celular, seria muito legal. Você, por exemplo, controlar a abertura de cada câmera. Eu quero com mais abertura para entrar mais luz quando eu vou tirar uma foto no escuro. Aqui eu não preciso de tanta abertura, porque você mexe na abertura, você também mexe no campo de profundidade, no desfoque da foto. Eu sei que o iPhone tem o modo retrato, mas para quem é fotógrafo mesmo, o modo retrato blá, é fake. Então, nada como uma abertura bonita mesmo ali para você ter o desfoque real. Isso seria incrível. Mas pensando pela lógica de, é um celular tudo pequenininho, corre risco de derrubar, de dar defeito, eu acho que vai ficar só no rumor mesmo. E a abertura, quem é fotógrafo tá falando assim, mas gente, vamos lá, né? O número da abertura aumenta conforme o tamanho do buraco da abertura diminui. Então tem isso também, né? Uma abertura maior quer dizer que ela é menor, uma abertura menor quer dizer que é maior. Tem essa confusão, né? Mas quanto maior for o tamanho do buraco da abertura, que na verdade é menor, o número, isso deixa você ter mais controle justamente, especialmente da parte do desfoque. E é o lance, né, de quanta luz entra de uma vez e você compensa isso, a abertura junto com o tempo de exposição, com o ISO também. É o triângulo aí de fotografia que deixa você ter mais controle sobre o resultado final, partindo da premissa de que a pessoa sabe mexer nesses controles para chegar no resultado que ela quer. Como o iPhone, ou telefones em geral, são usados por milhões e por bilhões de pessoas e nem todo mundo tem esse conhecimento, as fabricantes todas resolveram, não, deixa com a gente. A gente sabe o que você quer tirar de foto, então deixa que a gente faz. E hoje em dia tem até o jeito de você, em pós, mexer nessas coisas todas. Especialmente quando a foto ela é tirada em RAW, e a comparação que eu acho ótima é sempre assim, né? Você faz o bolo, mas depois que o bolo está pronto,
você mexe ainda, você põe mais farinha com o bolo pronto, pra ele ficar melhor, pra ele ficar pior, você bota mais água, mais leite, sei lá. Então, a foto em RAW é isso, você mexe nesses atributos depois que ela tá pronta, que é diferente de uma foto, um JPEG, que é a foto fechada. Aí você pode até no Photoshop dar um jeito, mas não é a mesma coisa, especialmente mexer no blur que você quer, que a primeira coisa que está em primeiro plano esteja em blur e no fundo esteja focado, ou ao contrário, hoje dá para fazer isso, né? De vários jeitos, muitos deles em software, né? Mas sempre faltou, para quem sabe do que está fazendo, esse modo de a pessoa poder de fato ela controlar para poder tirar essa foto, né? Que é o modo manual de qualquer câmera, que já tem todos os outros modos também, né? Então, se vier isso, eu imagino que pode vir junto aquele rumor que ia ter um aplicativo específico focado para câmera profissional. Teria que vir uma coisa assim, nem que fosse o modo do aplicativo de câmera mesmo, né? Essas coisas estão meio coladas, mas tô com você, Felipe. Ano que vem vai ter esse rumor, e no seguinte vai ter esse rumor. E assim vai caminhar a humanidade. Você falou do aplicativo de câmera. Quem sabe a Apple contratou o Sebastian secretamente para fazer o aplicativo de câmera, né? Putz, pode ser, hein? Pronto, já mudei de ideia. Seria muito engraçado. Soltei no ar. Beleza, bem-vindo de volta. Tá aqui sua cadeira. Cara, você tem um job. Tá aqui o briefing. Resolve que a gente não sabe o que fazer com esse app de câmera. Excelente. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/187 ou dá mais piada nas notas do episódio. Quero agradecer a Gorilla Shield Express VPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Quero dar um recado para vocês. Semana que vem não vai ter a fonte. Culpa minha de novo, eu vou estar viajando e vai ser um caos tentar gravar da viagem, vai ficar ruim o episódio, então a gente vai pular a semana que vem. E quem sabe a gente falar na semana seguinte sobre iPhone novo da linha E, da 17E, né? Enfim, para mandar os feedbacks, follow-ups, perguntas, gigahertz.fm/feedback, veja só. E eu quero agradecer ao Felipe por mais uma semana, ajudado todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, antes de eu falar de como é que faz pra falar comigo, que você já sabe, no fim das contas, quero agradecer a vocês que deixam reviews, as avaliações também, que ajudam de uma forma ou de outra, que recomendam a fonte, né, que ajuda o pessoal a descobrir. E agora sim, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, eu apresento por aqui o Área de Trabalho e o Área de Transferência, apresento para a Lura o IA sob controle e vocês encontram meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta daqui a 2 segundas-feiras. Um abraço e até a próxima.